Muito bem, meus amigos, sábado 20 de julho, episódio 44. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu ponto de encontro semanal, o Endodontia Talks, ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todas as semanas eu tenho o raro privilégio de poder entrevistar homens e mulheres incríveis que estão fazendo a diferença em suas cidades, em suas comunidades, através do exercício da nobre profissão, da nobre arte de salvar dentes, que é a endodontia. Antes de chamar aqui para o nosso palco virtual aqui, dessa plataforma aqui de gravação, do Endodontia Talks, eu quero te lembrar que faltam apenas 4 meses para o primeiro congresso de mulheres endodontistas do Brasil. Essa você nunca viu. Quiçá seja o primeiro congresso com uma grade 100% feminina de palestrantes do planeta Terra. Preciso pesquisar a fundo para ver se é verdade, mas eu tenho minha suspeita que sim. Na descrição desse episódio você encontra um link com desconto, um cupom promocional para você se inscrever e não deixar para a última hora e correr o risco de ficar sem vagas. Muito bem. E agora, senhoras e senhores, diretamente da cidade de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, o estado que move a economia nacional há muitas décadas, eu tenho o prazer de receber aqui uma professora, uma pós-doutora, veja, a primeira pós-doutora que está vindo aqui ao Endodontia Talks. Não é pouca coisa, hein? Vejam bem. Que tem uma experiência no digital, e eu vou perguntar a ela um pouquinho sobre isso. Eu estou falando da doutora Flávia Cardoso. Doutora, seja muito bem-vinda ao palco do Endodontia Talks. Sinta-se em casa. Um prazer enorme poder recebê-la aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, né, gostaria de dar um bom dia para todos. Gostaria realmente de agradecer o convite do Elisário por fazer parte, né, do Endodontia Talks. Primeiramente, eu queria te parabenizar por esse projeto, que já é uma realidade desde o primeiro Endodontia Talks e agora o Endodontia Talks para mulheres, né, o evento realmente para mulheres. Eu acho que foi extremamente inovador. Realmente eu acho que deve ser o primeiro do planeta, porque realmente eu nunca escutei falar de nenhum congresso com 100% da grade feminina. E eu tenho minha opinião até um pouco sobre isso, porque que a gente tem uma grade sempre tão limitada de mulheres e geralmente, né, com muito peso masculino. Eu tenho uma opinião pessoal, depois a gente conversa sobre isso, se houver espaço. Claro, vamos conversar assim. Mas eu acho assim, uma oportunidade muito bacana de ver mulheres que realmente se dedicam à clínica, ao ensino, à pesquisa, e realmente um palco especial para elas. E realmente acho que todas as mulheres se sentiram honradas da formação desse Endodontia Talks para mulheres, que com certeza já é um sucesso. E também, né, o podcast do Endodontia Talks, com a oportunidade realmente de escutar clínicos do Brasil inteiro. Eu tenho certeza que quem sabe aí, em um curto espaço de tempo, a gente vai conseguir também receber pessoas de fora do país, né? Porque é interessante, a gente às vezes vê o dia a dia, às vezes, de um brasileiro trabalhando fora do país, que também é super interessante. E realmente essa troca, né, no digital nos permite realmente fazer com que a gente esteja em todo lado do Brasil e do mundo, em todos os momentos, e realmente falando um pouco da nossa especialidade. Obrigado, Flávia, pela introdução. Não esperava menos. Você tem um poder de comunicação como poucas têm, ou como poucas eu vi. E obrigado pela introdução. Sobre essa questão das mulheres, é engraçado, olha, no primeiro evento que eu entreguei em março, no dia 9 de março em Curitiba, o primeiro Endodontia Talks, o meu público já foi entre os que estavam lá, os quase 80 que estavam presencialmente, e os que estavam online, que nós oferecemos também a experiência do online no primeiro Endodontia Talks, 85% eram mulheres. Então, assim, a mulher já é uma força desde muito tempo na endodontia, na verdade, na odontologia como um todo. E acredito sim que, além da justa homenagem, nós devemos muito às mulheres, né? Nós, homens, viemos de mulheres. Além dessa homenagem óbvia, né, do papel, mas também uma homenagem justa de colocar a mulher no seu lugar. Tantas vozes maravilhosas, né, proeminentes da endodontia nacional, são vozes femininas. E claro, né, uma coisa que eu sempre deixei muito claro desde o começo, e eu continuo falando isso na minha comunicação, os homens são mais que bem-vindos. Inclusive, nós temos homens inscritos já no Congresso, mas vão estar na plateia aplaudindo as mulheres. Sim, não, é maravilhoso. Eu falo assim, Elisário, que eu digo que eu acho que a grade geralmente ela é mais masculina,
porque nós, mulheres, e durante o nosso bate-papo a gente vai conversar sobre isso, porque tem um pouco a ver da minha transição de carreira, a gente muitas vezes assume outras funções, né? Não só a profissional, né? Geralmente a gente acaba criando as funções de dona de casa, de mãe, de realmente... eu falo que a gente precisa sempre edificar a nossa casa, então a gente precisa estar sempre ali presente, sendo um pouco âncora da casa de tudo que está acontecendo. Então, realmente, é raro a gente conseguir nos disponibilizar tempo, de repente, para estar presente em todos os congressos como palestrante, né? De estar ali no nosso dia a dia. Então, acaba que a grade masculina, eles têm esse tempo disponível para realmente estar presente com maior intensidade, talvez, nos congressos, enquanto nós, mulheres, muitas vezes a gente também faz a rotina da casa, da esposa, da mãe, e realmente a gente se divide em outras funções. Eu acredito que por isso que eu acho que o Endodontia Talks para mulheres, obviamente, a presença masculina na plateia vai ser maravilhosa, né? Até para eles também terem uma visão de mulher, porque a mulher tem outras maneiras de trabalhar, às vezes até em cuidados, em uma série de detalhes, né? Eu acho que a mulher acaba sendo mais detalhista nessas questões, mas é uma oportunidade muito bacana das mulheres se encontrarem, sabe assim, um ponto de encontro para elas se encontrarem, conversarem, ter um momento delas fora de casa, fora da rotina, fora do seu dia a dia. Vai ser muito bom, vai ser memorável e eu tenho certeza que vai marcar uma nova história, um novo capítulo aí nos eventos de endodontia nacional. Flávia, fala um pouquinho sobre você. Eu sempre gosto de começar o Endodontia Talks, cada programa, de uma maneira mais leve. As pessoas gostam de saber um pouquinho de Big Brother, né? Quem nós somos, né? Por trás do jaleco, quem nós somos por trás dos personagens que a gente se reveste todos os dias, né? De ir e voltar para o consultório, no seu caso, você também na docência. Então, fala um pouquinho da Flávia. Quem é a Flávia como mulher, nos seus diversos papéis? As Sim, suas paixões, os seus hobbies, se você tiver. sim. Na verdade, a Flávia, como mulher, é uma pessoa super comunicativa. Eu adoro conversar, eu adoro sentar para tomar um café. Eu falo que assim, nunca o tempo que eu tenho para tomar um café nunca é suficiente, porque eu tenho sempre coisas a trocar. Eu amo escutar as pessoas, eu amo trocar experiências, e principalmente as pessoas com mais experiência do que eu. Então, assim, eu adoro conversar com pessoas de mais idade, porque eu acho que essas pessoas sempre têm muito a ensinar. Então, no meu dia a dia, inclusive no consultório, quando eu tenho um senhorzinho, uma senhorinha, eu sempre pergunto algumas coisas relacionadas à vida, o que eles têm para passar, o que eles têm de experiência, que realmente é algo que eu gosto muito. Amo cuidar da minha casa, da minha família, amo cuidar da rotina de tudo que acontece em volta da minha casa e da minha família e do meu marido. Então é algo que, assim, desde que eu casei, eu acho que desde criança é aquele sonho, né? Quero casar e ter filhos. E realmente eu sempre quis isso. Eu sempre brinquei de boneca. Então eu falo que hoje eu brinco de boneca com as minhas filhas. Eu gosto de arrumá-las, gosto de deixá-las bonitas, gosto de passear com elas, com meu marido. Acho que meu principal hobby, com certeza, é ir num bom restaurante, tomar um bom vinho. É algo assim que para mim não tem preço, assim, é uma coisa que me deixa calma. E hoje eu tenho uma bebê pequena, de 9 meses, então o que eu mais gosto também é ter um tempinho para deitar e assistir um Netflix e descansar um pouquinho quando as meninas dormem, sabe? Eu falo, nossa, agora é o meu momento, né? Eu vou dar uma descansadinha, às vezes tomar um vinho e conversar realmente com o marido e descansar. Amo sair para tomar um café, um vinho com as minhas amigas, mas ando meio... Estava aqui dando um cafezinho, né? Então, aqui, Cadê a sua xícara? Tá aí, ó. Eu amo sair com minhas amigas para conversar, para trocar experiências, tanto as dentistas como as que não são dentistas. Eu tenho amigas da época de colégio, de quinta série, quarta série, mas obviamente, às vezes, na nossa rotina do dia a dia, a gente acaba não conseguindo encontrá-las com tanto quanto a gente gostaria de estar juntas. É verdade. A rotina, né? E sobre rotina, a rotina te protege, né? Eu acredito que você consegue fazer tudo isso que você está falando, ter os seus momentos, o seu momento do café, o seu momento de um bom restaurante com o marido, porque vocês fizeram o dever de casa, né? Os filhos têm rotina. A gente dá, nossa, isso dava para falar um podcast inteiro, né? O quanto você precisa abrir mão no começo, né? Você tem que abrir mão. Nós ficamos aqui em casa, nosso exemplo, né? 8 meses para ensinar o Léo a dormir. Ele aprendeu. O Léo dorme todas as noites, 10 a 12 horas, às vezes até mais. E isso nos permite, uma determinada hora da noite, do dia, colocar ele no quartinho, ele dorme, e aí papai e mamãe com o seu momento,
a gente pode ter o nosso momento de uma boa gastronomia, pedir uma comida, estar no sofá, enfim. Então, a rotina protege, né, Flávio? Eu Eu peguei um acho pouco isso que você fala. Na verdade, eu acho que a rotina, eu acho que a gente, como docente, principalmente, a gente sabe que a rotina é primordial para a gente alcançar um sucesso. E o sucesso, ele não é só, não existe, né, sucesso profissional sem estar atrelado a um sucesso pessoal, né? Porque senão você vai estar com meio sucesso, né? Porque a gente precisa realmente tentar englobar tudo na nossa vida para que a gente, de fato, tenha uma vida feliz, de qualidade, com tempo e tudo mais. E se a gente não tem essa rotina, então, com o nosso cuidado, se a gente não tem esse exemplo dentro de casa, ou seja, se o pai e a mãe não têm esse exemplo, dificilmente a gente vai fazer com que nossos filhos tenham esse exemplo. Eu falo que é a mesma coisa de um aluno de sala de aula, né? Se a gente fala para o aluno chegar na hora, mas a gente, como professor, a gente chega atrasado, a gente não está dando o exemplo correto. Então, eu falo que filhos, alunos, eles não seguem o que você fala, eles seguem realmente o que você faz, né? Então, criar essas rotinas são importantes, né, principalmente em crianças, para que realmente elas entendam o tempo que elas têm de estudo, de brincadeira, de com os pais, e que eles também entendam que os pais precisam também de um tempo deles sem a presença das crianças. Então, realmente, assim, eu sou super fã Quantos filhos, Flávia? Perdão? Tenho 2 meninas. 2 meninas? Que legal, que lindo. Eu tenho a Júlia de 3 anos e a Beatriz de 9 meses. Ah, que bênção. Aqui em casa é o Léo, por enquanto, de 2 anos. Então, quase do tamanho da idade da sua primeira, sua primogênita. Flávia, eu queria agora, né, já que você se apresentou um pouquinho, se você tem hobbies, assim, por exemplo, mais voltados para atividade física? Se você gosta, pratica algum esporte? Vou te Você contar a tem essa verdade. forma de A gente está escape? aqui para falar a verdade, né? Eu sempre amei esportes, então eu durante um tempo eu quis fazer, inclusive, jornalismo como formação. Eu falo que meu sonho era ser a Renata Fã. Lembra a Renata Fã? Nem sei se ela... Renata Fã, claro, claro, da Band. Na minha época ela era, né? Era meu sonho ser a Renata Fã. Porque eu assistia todos os programas de esporte, até a pessoa falava, nossa, como ela gosta. Eu assistia os programas de domingo, mesa redonda, tudo eu assistia. Essa época de Olimpíadas, né? Daqui a pouco vai começar a Olimpíadas, eu ficava fanática, tipo, todo o tempo livre que eu tinha era tênis, era futebol, tudo. E eu entendo muito bem de todos os esportes, porém, não tenho habilidade técnica para quase nenhum. Então, assim, eu ia para jogos de odontologia, eu falava, gente, eu vou para a torcida, mas eu não vou jogar, porque não é muito a minha praia. Eu tentava, porém não tinha muita habilidade técnica. Me encontrei muito na musculação e atualmente, recentemente, Boa. depois do nascimento da minha segunda filha, eu fui diagnosticada com uma hérnia de disco. E aí comecei a fazer pilates. E o pilates realmente, assim, eu acho que ele acalma minha mente, ela acalma meu corpo e tem feito com que eu desenvolva outras habilidades que eu não tinha anteriormente. Então, hoje a aula de pilates, para mim, talvez seja o que eu mais gosto, entre esportes que eu gosto de fazer. Mas eu também faço, tenho na minha rotina, né, no mínimo 3 vezes de personal para fazer realmente musculação, fazer exercício, porque a gente sabe que se a gente tem filhos, principalmente, a gente tem que lembrar que a gente precisa se cuidar para a gente estar bem, para cuidar deles também, né? Com certeza. E aguentar a jornada, né? Aguentar a Sim. cadeira, aguentar as posições, enfim. Melhorar a ergonomia, né, Flávia? O Pilates, assim, tem sido, assim, muito importante para isso. Por mais que a gente use um mocho de sela, tudo, às vezes a gente se coloca numa posição ruim de trabalho e outra, né? Eu já estou com 17 anos de formada, então, assim, obviamente que hoje eu tenho muito mais, levo muito mais a sério a questão de ergonomia do que eu levava quando eu era recém-formada, né? Quando a gente tem 20 anos, a gente acha que, né, que o corpo faz o que a gente quiser. E o tempo vai passando e a gente percebe que ele vai deixando aí a desejar em algumas situações. Então, Eu não sei hoje... se você sente isso, Flávio, que eu vou te comentar aqui na sequência, mas eu tenho um pequeno orgulho. Eu vou fazer, no final desse ano, 14 anos de Sim. odontologia. Eu tenho um pequeno orgulho que, assim, eu posso falar que hoje eu trabalho sem dor, 100%. Graças a Deus. Eu não sinto dor, eu estou todos os dias, ou na academia, ou no jiu-jitsu. E, mais uma vez, voltando a falar sobre rotina, cada um tem que descobrir uma coisa que funciona, né? Então, o que funciona muito bem aqui na minha casa, aqui na nossa estrutura aqui, enfim, de horário, de rotina, é eu acordar muito cedo. Então, eu acordo às 5 horas da manhã e eu faço o que eu tenho que fazer antes de começar o trabalho até às 8. Então, assim, eu tenho 3 horas para adiantar um livro, para ouvir os meus podcasts, ir para academia, para o jiu-jitsu, enquanto tá todo mundo dormindo, eu posso trabalhar e depois eu vou me dedicar às outras atividades da casa, enfim, da família. Então, essa rotina me ajuda muito, muito. Eu falo que eu acho que o que mais vem com o amadurecimento é justamente o acordar cedo.
a gente começa a perceber e a entender que o nosso corpo funciona melhor cedo, funciona melhor de manhã. Eu também tenho esse costume de acordar super cedo, 5 horas, e durmo aqui em casa, assim, fica todo um silêncio, é um breu, 7h30, 8 horas. Tá todo mundo dormindo, inclusive meu marido entrou nesse ritmo, sabe? Porque a casa tem que andar todo mundo mesmo no mesmo ritmo. Então, o que faz com que todo mundo também acorde mais cedo? Eu acordo geralmente por volta das 5, 5h30, a minha caçula, que tem 9 meses, geralmente acorda umas 6, 6h30, e a mais velha acorda umas 7, 7h30. Legal. Tem o hábito de todo mundo tomar junto o café da manhã, às 7h30 da manhã, todos sentam na mesa, inclusive a menorzinha já senta agora no cadeirão e fica ali brincando com um pedacinho de fruta, alguma coisa, faz uma bagunça, mas está valendo, né? Porque realmente eu dou muita atenção para essas questões, né? E realmente o meu dia também só funciona essa parte toda minha pessoal de manhã. Então, é de manhã que eu faço 7h30 da manhã, eu desço para fazer academia, aí eu volto, aí sim, aí eu tomo banho, aí falo, não, agora eu tô pronta. Até quando eu tenho uma noite mal dormida, com um bebê pequeno, eu falo, gente, eu volto da academia, eu sou outra pessoa. Eu trabalho sem dor, porém essa hérnia de disco, ela veio bem na época do pós-gestação, que eu comecei a ter dor. Eu falei, gente, mas não é possível que seja do trabalho, até porque eu nem estava atendendo no momento. E aí até eu percebi que era só aquele movimento de pegar no berço e tirar, pegar no berço e tirar. E até criar aquela rotina de sono, ela ainda está acordando de madrugada, dá um trabalho, né? Você fala, meu Deus, é um período assim desafiador, mas graças a Deus as coisas estão melhorando. Muito bom. Flávio, nós vamos entrar agora nos meandros agora da tua vida na odontologia. Então eu queria pedir para você resgatar algumas memórias, resgatar as suas lembranças, principalmente no seguinte aspecto. Como foi a Flávia lá antes de entrar na graduação? Eu queria que você primeiro detalhasse como foi a tua jornada de estudos, como é que você atravessou isso até entrar na graduação. E aí depois, quando você entrou na graduação, como é que foi a Flávia lá dentro? A Flávia era tímida, a Flávia era extrovertida, a Flávia se lançava nas coisas, era mais retraída, para entender, até para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo, tentar entender o teu padrão mental, porque eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas de todos os entrevistados que passaram até você aqui, os 43 que te antecederam, de nós percebermos o padrão mental de cada um, porque vai deixando segredinhos, pistas, né, de sucesso. Então, fica à vontade, pode desenvolver essa Então, narrativa. vamos lá. Antes de fazer faculdade, ainda na época de pré-vestibular, né? Vamos um pouquinho mais para trás. Quando eu era pequena, eu amava ir ao dentista, ao lado de infância. Raro isso, hein? Diferentemente, mas é porque eu ia, aplicava flúor, né? Na época o flúor era tudo que tinha de mais maravilhoso, todo mundo, né? Plaquinha de flúor, ficava lá na boca, tudo maravilhoso. Fazia limpeza, e é sempre assim, ai, não tem nenhuma cara, então vai ganhar um docinho, sabe assim? Eu ia ganhar uma lembrancinha. A mãe falava, parabéns. Então eu amava ir ao dentista, e principalmente eu amava aquele monte de material que tinha. Eu acho que sempre eu gostei de brincar de boneca e de panelinha, então eu acho que eu via todas aquelas coisinhas e falava, gente, que legal, imagina trabalhar com um monte de materiais, tudo diferente. Então, eu realmente, assim, me encantava em ir ao dentista. Isso naquela época, sem nenhuma tecnologia, né? Super simples, né? Aquele cheiro de eugenol no consultório, mas eu adorava ir ao dentista. E desde criança eu falava, vou ser dentista quando crescer. Só que foi que o tempo foi passando e eu fui crescendo. E na hora que eu estava, já na época de um colegial, né? Segundo colegial, terceiro colegial, né? Ensino médio atualmente, eu comecei a olhar a administração com outros olhos, porque eu falava assim, todos os lugares precisam de um administrador. E eu sempre muito organizada, muito rotineira, muito cheia de planilha na vida, tudo. Falei, nossa, acho que eu vou fazer administração de empresas. A minha irmã morava em São Paulo, fazia comércio exterior em São Paulo, e ela falava, não, vem para São Paulo, vem fazer administração aqui também, você vai adorar morar fora de casa, tudo mais. Mas eu nunca tive esse sonho, sabe, de morar sozinha, nunca tive esse... É difícil, né, as pessoas que não têm, a maioria quer sair de casa, mas eu amava morar em casa, tudo. E aí eu falei assim, vou fazer o seguinte, no terceiro colegial, minha mãe sempre foi muito tranquila nesse quesito, ela nunca pressionou, tipo, vocês têm que passar no vestibular com 17 anos, não, fica tranquila, se você quiser, faça um ano de cursinho, tudo mais. Eu sei que no terceiro colegial eu prestei todas as faculdades em administração e a Univap, aqui em São José, eu prestei odonto. Minha mãe trabalhava lá na época. Prestei odonto, porque eu sempre quis odonto. Falei, vou prestar odontologia em algum local, então vou prestar aqui na Univap odontologia. Prestei os vestibulares e nesse meio tempo eu tinha uma tia dentista que falou assim, você está na dúvida? Quer passar uns dias aqui no meu consultório para você ver como que é a rotina, como que é o dia a dia?
Vou passar uns dias então no seu consultório. E a rotina, eu acabei me encantando. Na época ela ainda fazia amálgama, né? Ela fazia restaurações, ela atendia em convênios odontológicos na época. Eu sei que eu me encantei, né? De atender cada dia um paciente, de arrumar a sala, até de colocar o material para esterilizar e lavar. Eu achei super bacana. E falei para minha mãe, mãe, eu acho que eu quero fazer odontologia mesmo. Aí ela falou assim, então aproveita, você pode fazer 1 ano de cursinho, se você quiser, ou se você quiser, você já pode entrar na Univap para você ver também se é isso que você quer, se você vai se encontrar ou não. Falei, então vou iniciar o curso de odontologia. Então foi assim que... Desculpa, qual era o Oi? ano? Qual era o ano? 2003. 2003. 2003, Aí, em 2003, eu iniciei, então, o curso de odontologia. Foram 5 anos de universidade. Aí, no primeiro ano, ela até falou, quer mudar de universidade? Quer prestar o vestibular de novo? Só que aí você já faz amizade, você já gosta do lugar, do local. A minha mãe trabalhou na Univap até 2020. Ela entrou em 2000, ou 98, eu acho. Ela ficou o tempo todo lá, até aposentar, na verdade. Então, para mim, era um grande prazer ir junto com ela para a universidade. A minha mãe, ela sempre foi muito minha amiga. Eu perdi o pai, meu pai faleceu quando eu era muito pequena. Eu tinha 9 anos quando meu pai faleceu. Então, ficou eu e meus irmãos, né, com a minha mãe. Mas eu sempre fui muito grudada com ela. Até hoje, eu sou muito grudada com ela. Minha irmã mora em São Paulo, é casada. Meu irmão mora aqui, mas o homem geralmente não é tão apegado, né, quanto a mulher, de conversar, tudo mais. Eu falo que hoje, sem dúvida nenhuma, minha mãe é minha melhor amiga, é a pessoa com quem eu mais converso sobre tudo, sobre qualquer assunto. Então, para mim era um prazer, né? Ir no carro, a gente escutando música juntos, chegava na faculdade, ela trabalhava, ela era responsável pelo todo o central de materiais de esterilização de toda a faculdade de ciências da saúde, não só da odontologia, mas ela ficava, a sala dela era na odontologia, então era com ela que eu ia tomar um café, que eu ia conversar, que eu ia falar das minhas dificuldades. Então, eu comecei o curso, me encantei pela universidade, pela organização, e fiz meus 5 anos de universidade lá, muito feliz, e depois eu conto mais posteriormente da minha rotina lá dentro, porque depois eu fiquei lá como docente por muitos anos. Muito bom. Então, aí eu queria que agora você entrasse, assim, porque nós entramos... Você ingressou com que idade? 17. 17, eu também. E quem dera, né? A gente poder, naquela época, ter a cabeça que a gente tem hoje, né? A clareza, né? Mas é impossível, né? A juventude não permite isso, né? Como era o teu perfil lá dentro? Você, então, era essa Flávia, assim... Você é a Flávia que eu tô vendo hoje, assim, comunicativa? Mas... Eu sempre fui comunicativa. Mas Sim. eu não era, por exemplo, uma presidente de liga, eu não era presidente da Atlética, eu era que participava das situações. Mas, se for falar na época de colégio, eu era retraída na época de colégio. Eu era aquela que queria fazer a pesquisa, mas não a que queria apresentar. Tipo, faço Entendi. tudo aqui no computador, falo o que eu tenho que fazer, faço da melhor maneira possível, mas eu vou dar para outra pessoa apresentar. Inclusive na faculdade, no início da faculdade, eu também fugia de apresentação. Se puder não apresentar, eu não apresentava. Então, eu não era tímida, eu era até extrovertida, mas para apresentações, definitivamente não era minha praia. Não era minha praia. Eu falava, não, eu faço tudo, mas eu não vou apresentar. Como aluna, eu sempre fui uma aluna que não deu trabalho, vamos dizer assim, desde a época de colégio. Minha mãe falou assim: eu nunca precisei colocar a Flávia para estudar, era natural, né? Eu pegar, me organizar, eu tenho prova. Minha mãe nunca falou, Flávia, tem prova. Igual meu irmão era assim, todo o tempo tinha que ficar atrás. Eu nunca fui, eu sempre. Meninos, meninos. E nunca fui uma aluna nota 10, eu era uma aluna nota 7, 8, mas que sempre queria melhorar. Sempre falava, Também. poderia ter ido melhor, mas eu não era aluna nota 10, sabe? Eu era aquela aluna que não dava trabalho, não pegava DP, não pegava exame, mas também ia lá na média, né? Um pouquinho acima da média, vamos dizer assim. Passava com tranquilidade. Mas não era aquela super extrovertida. Não, extrovertida até que eu conversava com todo mundo, sempre fui boa de comunicação, mas não era aquela pessoa de apresentações, vamos dizer assim. Eu fugia, se eu pudesse fugir da apresentação, eu fugia da apresentação. E o bichinho da endodontia te picou lá dentro da graduação? Como era a tua relação com a endo lá? Definitivamente não me picou na faculdade, muito pelo contrário. Te picou na faculdade? Picou. Ai, que delícia, em mim não foi. Picou. Só que eu ainda relutei por alguns anos, tá? Quase fui bucomaxilo e eu fiz primeiro estomatologia e pacientes especiais até decidir voltar para o meu primeiro amor, a endodontia. Você acredita? Acredito, mas olha a minha história, porque eu acho que é a história de muita gente.
Eu sempre falo isso, inclusive, para os meus alunos, porque às vezes a gente tem aquela impressão, né, de achar que todo mundo nasceu com aquela vocação. E definitivamente eu não nasci. Na endodontia, na verdade, era a disciplina na universidade mais rígida. Então, era a disciplina que todo mundo mais temia, tá? Todo mundo, nossa, você vai para o terceiro ano, ai, você vai ter contato com os professores da endodontia. Agora, bicho vai pegar. Era assim que os veteranos passavam para nós, né, que estávamos nos anos anteriores, como era a endodontia. Agora você vai ver o que é disciplina. E realmente era uma disciplina que você chegava, se tivesse 5 minutos atrasado, fechava a porta, você não entrava. Naquela época podia fazer esse tipo de coisa, né? Hoje em dia não permitem mais. Esquece, né? Hoje em dia, se você fizer isso, o aluno te demite. No primeiro dia de aula, eu cheguei, pode pegar uma folha para provinha. Tipo, nunca fiz essa disciplina. Já era pergunta. Como é a anatomia interna de um molar? Tipo, tinha tido anatomia no primeiro ano, mas eu nem sabia anatomia interna. Era assim, todo dia tinha prova no começo da aula, no final da aula, todos os dias. Então era aquela disciplina que ninguém chegava atrasado, tinha que ir de branco, todo perfeitinho, não podia ir de tênis, era super rígida a disciplina, de fato, em todos os aspectos. As provas eram muito difíceis e a endodontia em si é algo difícil de entender, né? Até você realmente entender, a gente tem uma série de dificuldades. E eu sempre falo para os meus alunos que a gente não gosta de fazer o que a gente não sabe fazer, né? Então a gente não gosta do que a gente não sabe. A partir do momento que a gente começa a entender, a gente começa a gostar. Então eu não gosto de dirigir, mas eu comecei a aprender a dirigir, eu já estou dirigindo com uma mão só, já estou mexendo no celular e eu começo a gostar de dirigir. E assim em tudo na nossa vida. E, obviamente, a gente não gosta e a gente tenta evitar ao máximo aquilo. E quanto mais a gente evita, parece que mais aquilo puxa para você. Quando eu estava na faculdade, na parte laboratorial, fui lá, fiz o dever de casa, passei, tudo bem. Chegou na clínica, na Univap tem hoje eu não sei mais se é assim, mas era todo paciente que você atendia na clínica integrada, tudo que aquele paciente tinha era sua tarefa mínima, você precisava entregar. Eis que eu atendi um paciente que está até no meu álbum de formatura, nunca mais esqueci dele, que é o Ricardo Pereira, um querido, tipo, graças a Deus ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito calma, que na hora que eu peguei o prontuário dele tinha 4 molares para fazer endodontia. Meu Deus. E eu falei, prato cheio. Prato cheio. Falei, o que eu vou fazer? Quando eu peguei o paciente, eu podia passar para outra pessoa. Então, eu tentei passar para algum colega, todo mundo tá doida, não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. Eu falei, eu vou ter que atender o Ricardo Pereira, não tem jeito. Vou ter que fazer as 4 endos de molar. Eu lembro até hoje que tinha dia que era o fechamento de nota, eu falava, Ricardo, tá doendo? Não, tá doendo só um pouquinho, pode continuar. Tipo, ele deixava eu ir fazendo, porque ele falava, nossa, coitada, tá super preocupada, sabe? Tá, não, vai fazendo que eu espero mais um pouco, sabe assim? Ele era muito calmo. E nesse período eu comecei a perceber que assim, que eu tinha muita dificuldade e que eu não estava entendendo como fazer. E aí eu acabei procurando durante a universidade um curso de atualização aqui na minha cidade, para que eu começasse a ter mais tempo com a endodontia, para que eu começasse de fato a entender o que eu estava fazendo. E aí no momento que eu comecei a fazer uma atualização durante a universidade, eu comecei a gostar, porque eu comecei a entender o porquê que precisava fazer tratamento de canal, comecei a ter o primeiro contato com instrumentos rotatórios. Na época, o ProTaper era o melhor instrumento rotatório que tinha naquele momento. E, inclusive, o professor que me deu o curso, dava aula para mim na faculdade, me auxiliou nesses 4 molares que eu precisava de entregar de tarefa mínima para que eu conseguisse realmente cumprir a minha tarefa que era uma tarefa muito difícil, né? Fazer 4 molares. Vocês fizeram rotatório na graduação? Não fazia rotatório na graduação, fazia só técnica manual. Gaze, Glidden, limas manuais, preparo anticurvatura e vai que vai, né? Porque N-Rickert era o cimento que a gente usava, técnica de condensação lateral, passiva, e era desse jeito, era do jeito raiz. Old school. Eu falo que hoje ainda não tinha tá Nutella, né? Era raiz, era muito fácil. Instrumentar dente em 5 minutos, limpar é outra coisa, mas instrumentar... Exatamente. Fazer a desinfecção correta é diferente. Então, aí, nesse momento, eu comecei a gostar, mas foi bem assim, no final da universidade já na clínica integrada, já no 4º para o 5º ano, que eu comecei realmente a gostar. Mas até então, não era... Eu gostava muito de pério, eu amava fazer cirurgia periodontal, eu amava a parte cirúrgica também, que hoje eu não suporto, mas eu gostava de fazer extração, tudo mais. Então, eu gostava mais dessa área e menos da parte endodôntica. Flávia, você teve algum momento assim na tua graduação? Eu vou dar um exemplo, né, para você entender. Você teve algum momento de confusão, assim, puxa, será que isso é para mim? Eu tive esse momento
Eu até gosto de contar essa história. Eu tive uma professora que disse isso para mim, pasme, tá? Eu, novo, assim, 18 para 19 anos, ela chegou e mandou. Eu não tinha muita habilidade. As pessoas te veem hoje assim, né? Vê o teu palco no Instagram. Imagina que você teve algumas dificuldades. E eu vou te falar bem a verdade, eu era bem mediano, assim, em tudo. Sabe, em tudo. Eu não tinha habilidade para nada. Assim, a primeira habilidade que eu descobri mesmo foi em endodontia. Tanto é que eu costumo falar que a endodontia me salvou mesmo, senão eu não sei como é que aluno eu teria sido depois disso, né? E eu tive uma professora que chegou a me falar assim, olha, você tem certeza que você quer isso para sua vida? Ela falou desse jeito. Você não Durante, tá certo. durante um atendimento, entendeu? Durante um atendimento, ela sussurrou assim, será que você quer isso mesmo para sua vida? Assim? Aí minha dupla olhou assim para mim, arregalou os olhos, né? E eu continuei ali fazendo o ionômetro que eu estava fazendo. E aí veio a endodontia e me salvou. Mas eu fiquei alguns tempos muito confuso, assim, será que é isso mesmo? Você atravessou algum momento de confusão? De se indagar, meu Deus, eu estou no lugar certo? Será que isso é para mim? Ó, para ser bem sincera, eu também não era a mais habilidosa, tá? Então eu lembro que o primeiro contato, por exemplo, para fazer dente em cera, em ceramento, Meu Deus do céu, um Deus, desastre. parece um dente. Desastre. Não parecia um dente. Aí tinha que fazer provisório com a técnica de resina acrílica lá, né? Meu Deus Eu do falava, céu. gente do céu, parece uma bolota misteriosa, mas não parece uma coroa. Aí Tipo, você não. olha para o lado, né? Nossa, tem os colegas aqui pegaram de primeira, né? Assim, E tinham colegas que vinha da prótese, né, do laboratório, né, era protético, tinha uma habilidade que eu falava, gente, não é possível, eu devo ter duas mãos esquerdas. E era sim. bem exatamente isso. As restaurações de amálgama, porque eu peguei a época de amálgama, eu falava, gente, mas como esculpir isso aqui? Não, nossa, é impossível. Eu realmente também não tinha esse tipo de habilidade, tá? Por isso eu acho que eu gostava de pério, não desmerecendo a pério, mas a pério é aquele negócio de raspagem, eu sempre gostei, pra você ver que Era tem a mais ver. fácil, né? Entender, né? Organização, eu sempre gostei muito de limpeza, então eu gosto da casa organizada, limpa, então para mim era uma delícia, ia lá, ó, limpava, tirava os tártaros, falava, ufa, só que o que eu começava a desanimar, que o paciente voltava, já estava com tártaro de novo, eu falei, tô igual uma faxineira, né, cada semana eu volto com mais tártaro, porque o paciente de pério é complexo, né, o paciente Mas, de periodontia. Só que eu acho que eu gostava de periodontia, hoje a gente vê a periodontia muito mais ampla, né, ela ganhou muito palco atualmente, e é realmente necessário olhar com outros olhos, mas na graduação a gente tem olho de graduando, que é o quê? É raspagem. Então a gente gosta porque é fácil, entre aspas, né? Ah, vou ali, raspo, se ficou um pouquinho, não tem problema. Agora, a cirurgia, se você não conseguiu tirar o dente, é um problema. Você vai ter que chamar o professor na graduação, mas se você não tiver no seu consultório, você tem que resolver o problema. A endodontia é a mesma coisa, o paciente chegou com dor, com inchaço, edema, você tinha que se virar. Então, realmente, assim, esse tipo de habilidade eu também não tinha. Eu gostava muito da questão da pério, e eu acho que por conta disso. E teve, sim, um momento que eu falei assim, poxa, será que eu estou fazendo o que eu realmente quero fazer? Porque parece que eu não tenho lá tanta habilidade. Eu vi os colegas, a gente tem aquele padrão de comparação, né? Isso que nem tinha rede social, né, naquela época. Hoje a comparação talvez seja até mais ampla. amplificou, né? Para você ver como as pessoas às vezes têm até problemas mentais, realmente, porque fica naquela de comparar o profissional de um com o profissional do outro, com a clínica de um com a clínica do outro. E é fato isso, né? A gente tem que trabalhar muito bem a nossa cabeça, a cabeça dos nossos alunos, para entender que, né, nem tudo que é palco é o que a gente vive no dia a dia, né? E realmente eu olhava lá na faculdade e falava, gente, não é possível. Sabe, a minha professora de endodontia, que depois eu dei aula com ela durante muitos anos, ela falava para mim, ela falava assim, acho que endodontia você não vai seguir, né? Você não tem jeito para endodontia. E isso que eu era assim, extremamente, minha bancada era impecável, porque a professora cobrava muito. Então ela gostava de mim porque a minha postura era impecável. Mas ela achava que eu não tinha muito jeito para o negócio, mas eu tinha todo o material, tinha o fixador e revelador separadinho no potinho com nome. Naquela época, tipo, todas as limas novas, sabe? Porque os alunos não tinham, então ela falava, não, ela é dedicada, mas coitada. Ela é dedicada, mas ela não tem lá muito, muito perfil, de repente, para realizar o trabalho manual, sabe assim? Mas olha, eu quero aproveitar esse gancho para deixar aqui uma contribuição, principalmente para quem está do outro lado e exatamente sobre isso que você acabou de falar. E aí você chega hoje, depois você saiu da faculdade em 2008, 7? 2007. 2007. Aí nós estamos 17 anos depois, aí temos aqui uma Flávia, especialista, mestre, doutora e pós-doutora, consolidada, para provar o trabalho de Angela Duckworth no seu livro Garra.
e que está longe de ser autoajuda barata. Ela conseguiu provar, essa pesquisadora, através de psicologia comportamental e neurociência, que garra, esforço, paixão, perseverança, treino após treino, supera talento. E quando você une tudo isso com um pouco de talento que você tem, você é imparável. Então, assim, para quem estiver ouvindo aí do outro lado, se fecha, faz o teu, não se preocupa. Você quer? Se você quer mesmo em todo dia, pois vai até o final. Pode ir até o final. Faça como eu, se você tiver a mim como exemplo, faça como a Flávia. Veja, tantos anos depois, hoje a gente pode falar, né, Flávia, assim, com tranquilidade, que a gente domina a arte. Sim. A técnica já está consolidada. Um ou outro caso vai dar uma dor de cabeça do caramba pra gente, né? Sim. 2, Até 3 hoje. sessões, tomografia dali, tomografia de cá, mas não é o normal. O normal é, com a técnica consolidada, você conseguir resolver a maioria dos casos. Então, colega aí do outro lado aí, ou você está vendo ou você está ouvindo. Coloque isso na cabeça. Garra, paixão, perseverança, treino, supera talento. E se você tiver talento, você é imparável. Também, Elisário, complementando o que você falou, tem que ter tempo. O que está acontecendo hoje é que o treinamento, ele A depende lei de... da semeadura, né, Flávio? Semear. É o que você falou. Poxa, se eu tivesse a minha cabeça de hoje, que eu tinha quando eu comecei a carreira, nossa, estaria anos-luz na frente do que eu estou hoje, de repente. Porque o que acontece hoje é que as pessoas querem alcançar o sucesso que você já tem com 15 anos de formado, mas você está ali, calma, iniciando a carreira. Tudo tem tempo, né? De amadurecimento, tempo de mocho, tempo de experiência, casos errados, né? Quem não? Quem nunca teve? Casos que você tirou o sono e falou assim, poxa, não consegui resolver. Casos encaminhados, porque sim, não tem que ter vergonha alguma de poder ter que necessitar encaminhamento para um outro profissional com mais experiência. E isso tudo a gente tem com a experiência, com o tempo, né? Com toda certeza, com toda certeza. E essa tua fala só comprova isso. E, Flávia, agora eu queria que você trouxesse à memória os teus primeiros passinhos como profissional, porque é um choque, não é verdade? Sim. A gente sai de uma noite maravilhosa, a colação de grau, aquela única foto que você tem na vida, aquele único momento com a bata, né? Meu Deus, né? As fotos, a família, as fotos, você assinando a ata, que você agora finalmente é uma cirurgiã, dentista, um cirurgião dentista. Aí você bate o pé no mercado, meu Deus, o que é isso, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora, meu Deus, estão me pagando tão pouco, né? Eu não imaginava que era isso. Você consegue lembrar dessa Flávia? A Flávia dos Lembro, primeiros anos? lembro como se fosse ontem, para ser bem sincera. Eu me formei e aí eu falei, agora eu preciso procurar emprego, preciso trabalhar, né? Agora tem que começar. Até minha mãe falou assim: olha, agora é por tua conta. Agora você vai atrás do seu trabalho. Agora, a partir de agora, eu já fiz a minha missão como pai, como mãe, né? No caso, minha mãe foi pai e mãe. Agora você vai correr atrás do seu. Eu lembro que eu fiz meu primeiro currículo, me arrumei toda, porque desde aquele momento eu sempre achei importante o posicionamento profissional. Então eu lembro até porque eu fui com uma outra colega que é muito minha amiga até hoje, e a gente foi entregar currículo nos mesmos lugares, juntas, porque a gente era muito amiga, e eu lembro direitinho, ela virando para mim falando assim, por que eles estão te chamando para fazer entrevista e para começar a trabalhar, e eu não, se eu tenho o mesmo currículo que você. Olha, lá atrás, Imagina em só. 2008, 2007, porque desde aquele momento eu colocava a minha melhor roupa, minha melhor maquiagem, postura, respirava fundo porque estava nervosa, por dentro estava... E ia lá falar o que eu estava... Porque a gente trabalha com venda, a gente vende o tempo todo. Então, o profissional, a pessoa que ia me contratar, tinha que me ver dessa postura. Obviamente, eu comecei, como a maioria, em clínicas populares, eu não tenho pais dentistas, não tenho, eu tenho uma tia dentista, mas que nunca me abriu as portas, desde que eu me formei, nunca falou assim, e foi a melhor coisa, porque de repente, se tivesse aberto minhas portas, eu não tinha caminhado tanto profissionalmente, teria me acomodado, mas ela nunca, eu lembro que eu pedi, ela não usava consultório, de quarta-feira, eu falei assim, posso atender no seu consultório? Ela mandou assim, claro, é tantos reais o período, tipo, eu falei, nossa, deixa quieto, não tenho para pagar esse período na época, né? Eu falei, não vai ser, porque eu nem tinha paciente, eu ia alugar o período para quê? Né? Então, eu comecei como a maioria, trabalhando em clínica popular. Eu lembro direitinho, a primeira clínica que eu trabalhei chamava Sorridem, não era Sorridentes, era Sorridem.
Eu lembro até hoje, outro dia eu fui ao banco, encontrei a minha primeira entrevistadora, que era dentista, ela era ortodontista. Eu fui falar com ela, falei, você lembra de mim? Ela não lembrava de mim, mas eu lembrava dela. E aí o que acontece? Eu não era ainda endodontista, eu não me vendia como endodontia, eu falava que era clínica geral. Só que todo lugar que eu ia procurar emprego falava assim para mim: você faz endo? Aí não, eu tentava, não sei o que, fugir. Por isso que eu sempre falo para meus alunos, nunca resolva na graduação o que você vai fazer para o resto da vida, porque a paixão da graduação muitas vezes é a paixão por um professor, é a paixão pela maneira como ele te ensina, e não necessariamente é o que você quer fazer para o resto da sua vida. É bom você ficar um tempo trabalhando para você então perceber o que você quer. E nessas entrevistas, Elisara, eu comecei a falar, depois que fui umas 3 entrevistas, que perguntaram se eu fazia endo, porque eles queriam que fizesse pelo menos a urgência, né? Clínica popular, muita urgência, e eu falava não, eu comecei a falar, faço. Faço endodontia. Você faz tratamento de urgência? Faço. E eu lembro direitinho que foi aí que começaram as minhas primeiras oportunidades. Eu trabalhava de sexta-feira fazendo endodontia. Eu já sofria na quarta que eu tinha que fazer endodontia na sexta, porque eu não tinha aquela experiência clínica, eu não tinha vivência clínica. E fiquei aí foi durante esse período que eu continuei fazendo curso de atualização. Na época só não tinham cursos de curta duração, todos os cursos eram de pelo menos 1 ano. E aí eu comecei a entender, aí comecei a comprar meus primeiros equipamentos, aí comecei a fazer um pouquinho melhor. Obviamente, não tenho orgulho dos casos que eu fiz lá atrás, né, como recém-formada, mas realmente, assim, desde o início, eu fazia clínica geral, mas eu fui acabando que foi me moldando ali para ir para a endodontia, até então, em clínicas populares. Um ponto muito importante que eu vejo muitos alunos reclamarem, mas paga muito pouco. Eu lembro direitinho, eu ganhava R$ 127 por molar finalizado. E eu levava a minha lima automatizada, eu levava o meu cone de gutta-percha, eu levava o meu lençol de borracha, porque não tinha no lugar, eu levava meu material de isolamento absoluto. Você quase Então, pagava para trabalhar, né? Eu quase pagava para trabalhar. Na verdade, eu pagava. Se eu for fazer, eu nem fazia conta, porque eu falava ali é um momento que eu estou treinando. Então é ali que eu estou criando a minha experiência clínica. É ali que eu posso errar. Eu não posso errar num consultório de ponta. É ali que eu posso errar. Então foi assim meu início de carreira, ainda como clínica popular, até começar realmente minha carreira como endodontista. E a especialização foi concomitante com essas experiências, Flávia? Quando eu comecei esse atendimento já mais específico em endodontia, quando eu terminei meu primeiro curso de atualização em endodontia, que eu iniciei na graduação, eu comecei a falar, não, agora eu quero fazer endodontia. E aí eu fui procurar na Unesp aqui de São José dos Campos para fazer a especialização. E aí foi uma sequência de cursos, né? Eu entrei na especialização. Eu acho que você foi fazendo a escadinha, né? Porque assim, eu entrei na especialização, sim, eu me apaixonei pela minha orientadora, que é a Márcia Valera, que foi minha orientadora de especialização, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Ela, assim, as aulas da Márcia são simplesmente encantadoras, e eu comecei a olhar e falar, eu quero ser como ela, eu quero dar aula como ela. Ela dava aula sorrindo, feliz, encantada com aquele dente que ela mostrava na apresentação. Era algo assim que você ficava vidrado na aula da professora Márcia, né? Ela tem uma formação acadêmica brilhante, né? Ela é uma excelente pesquisadora, com todos os artigos científicos possíveis e impossíveis. E ela percebeu essa minha paixão, então, quando eu estava cursando a especialização, ela é muito organizada, então ela também gostava do jeito que eu fazia as coisas durante a especialização, minha seriedade. E aí, durante a minha especialidade, ela me convidou para fazer a prova do mestrado, né? Ela falou: acho que você tem perfil, acho que você deveria seguir carreira acadêmica. E aí, realmente, ela me convidou para prestar a prova do mestrado. E aí foi a sequência, né? Foi a escada, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, sequencialmente. E aí, isso levou quantos anos? Eu comecei a especialização em 2009, terminei em 2000, não, comecei em 2008, terminei em 2010, comecei o mestrado em 2009, terminei em 2011, então foi concomitante, mestrado e especialização. Em 2011 comecei o doutorado, terminei em 2015, em 2016 comecei o pós-doutorado e terminei em 2017. Então até 2017 eu já tinha feito toda essa formação, ou seja, 10 anos depois, né? Eu me formei em 2007. Bom, vamos dizer assim, você matou a carreira acadêmica antes mesmo de ser mãe, né? Consolidou e... Foi antes de casar. Muito tempo, na verdade, Flávia? Até antes de casar mesmo, né? Até antes de casar. Eu finalizei toda a minha carreira acadêmica, toda antes de casar. Eu tenho uma curiosidade. Eu
Não é que eu, assim, não é que eu desisti de todo, né? Assim, vamos dizer assim, da carreira acadêmica, mas eu dei uma pausa. Eu sou mestre desde Sim. 2012 e eu sempre tive a curiosidade de saber assim, quando você vira pós-doutor, o que você sente? Assim, para onde é que você vai depois do pós-doutorado? A pergunta bem simples é essa. A verdade Qual é o o seguinte. sentimento? Na verdade, Elisaro, quando eu fiz toda a carreira acadêmica, eu tinha um objetivo principal, que acabou mudando, né, durante minha vida profissional. Tá O tudo meu bem objetivo... mudar, né? Tá tudo bem, né? Ah, sim, e Nossa, hoje eu sou mais motivações mudam, feliz. né? Hoje eu sou mais feliz. Eu fiz uma transição de carreira dentro da endodontia. Hoje eu sou mais feliz, mas até tomar essa decisão não é fácil, né? A gente fala, não, talvez eu tenha que fazer uma alteração. Porque quando eu entrei no mestrado, eu queria trabalhar nas forças armadas aéreas, né? Na verdade, eu queria trabalhar no CTA aqui em São José como dentista tenente. Tá. Passei e não me vi como dentista tenente. Até minha mãe falou assim: você tem certeza? Você é tão delicada, aquela roupa do exército, acho que não combina muito com você. Você fez temporário, militar Temporário, temporário? Ah, tá. temporário. Eu estava mestre, eu passei aqui, na verdade, não tinha vaga para São José, tinha vaga para Taubaté, que é aqui próximo, para o Exército até então. E aí eu falei: acho que eu não quero mais isso, quero continuar na carreira acadêmica. E aí o meu planejamento, desde que eu entrei no acadêmico, era ser professora da Unesp. Esse era meu maior objetivo. Então, o pós-doutorado era uma questão de obrigatoriedade, porque hoje, para você ser docente de uma universidade pública, simplesmente você nem consegue muito disputar se você não tiver um pós-doutorado, porque todo mundo que presta já tem um pós-doutorado. E Só que, hoje em dia você é professor da Unesp. na verdade, não mais. Eu dei aula lá no substituto da Unesp por 5 anos, de 2015 a 2020. Aí, em 2020, com muita dor no coração, eu falei para a Márcia, chorando, chorando, porque eu não tinha coragem de falar. Falei: Márcia, eu não vou continuar. E ela falou: não acredito. Ela falou assim: eu não acredito. Tanto que recentemente abriu um concurso definitivo. Ela me ligou, ela falou: Flávia, eu quero que você preste, eu quero que você volte. Abriu 2 vagas definitivas para a Unesp. E nós, com dor no coração, eu falei: Márcia, eu não vou voltar, eu não vou prestar. É uma decisão difícil de se tomar, mas realmente assim, a gente tem que avaliar. Então, quando você faz o pós-doutorado, é com esse objetivo. E aí, naquele momento, não é fácil também falar, poxa, estudei, mas estudo sempre é válido, né? Eu falo Não, que você não vai perder isso, jamais. é maravilhoso, né? Até para conversar com o paciente, para vender o tratamento. É muito, muito bom todo o conhecimento adquirido. Mas teve um momento que eu falei assim, poxa, vou ser bem sincero com você, Elisário. A parte financeira pesou muito, a questão de o quanto que aquilo pode me levar a longo prazo financeiramente, tanto na faculdade pública quanto na faculdade particular. Em relação a tempo, eu dou muito valor para o meu tempo, e o tempo dentro da universidade é um tempo para uma pessoa muito dedicada. Eu sou uma pessoa extremamente dedicada, é muito tempo fora da universidade que eu me dedicava à universidade, ou seja, financeiramente aquilo não estava se tornando algo O viável na minha retorno vida. é baixo, né, financeiro? Eu tô ligado. Então, profissionalmente, assim, estava sendo complicado. Eu falei, poxa, não está fechando a conta. O quanto que eu me dedico, pelo quanto eu estou ganhando de hora, por quanto de tempo que eu quero ter com as minhas filhas, quanto tempo que eu quero estar com elas nesse momento que elas são pequenas, eu quero me dedicar à minha casa, à minha família, ao meu marido. Como que eu vou fazer tudo isso abraçando tantas frentes? E também o perfil de aluno que mudou bastante, né? O perfil de aluno hoje ele tem menos interesse em aprender, ele quer mais ter o título, ele quer mais se formar, ele quer mais chegar no topo, mas ele não quer subir aqueles degraus, sabe? Então, realmente, isso também pesou bastante para mim. Mas, realmente, o tempo foi o que mais me pesou. Eu falei, poxa, eu não consigo pegar uma aula antiga e dar. Eu quero atualizar minha aula e dar uma aula nova. Isso, eu quero fazer uma prova nova. Eu quero fazer uma atividade diferente. Isso leva muito tempo, muito trabalho para casa. Com toda certeza. Então, na hora que eu cheguei no pós-doutorado, eu estava na universidade ainda, eu falei, até 2020 eu continuei nas universidades, mas foi naquele momento, já casada, que eu falei assim, poxa, eu preciso me reinventar. Eu preciso me tornar uma outra profissional nesse momento, se eu quero ter um outro tipo e um outro estilo de vida. Você está na pós-graduação, Flávia? Ensinando ainda? Também não? Atualmente, agora eu vou te falar exatamente como que foi a minha carreira, né? Então, até 2020 eu estava na Unesp, na Univap. Na Univap eu dei aula por 12 anos sequencialmente, como docente, mas anteriormente eu ainda trabalhei em projetos sociais, já como formada, trabalhando. A Univap é uma instituição filantrópica, então ela tinha um grupo de profissionais que atendiam em regiões carentes, e pagavam esses profissionais para ir fazer esses atendimentos. Então, eu era esse tipo de profissional, recém-formada também.
Então, eu trabalhei muitos anos na Univap, praticamente desde que eu me formei. E também dei aula na pós-graduação de Taubaté, da Unital, como professora da pós-graduação, do mestrado e doutorado da endodontia, até 2018. Quando eu casei, em 2019, eu falei, eu preciso mudar. Então, aí foi sequencialmente. Primeiro, eu pedi um desligamento da Unital, porque era um lugar que eu tinha que pegar a estrada, viajar. Então, realmente, foi o primeiro local que eu pedi o desligamento. Depois, foi na Unesp, porque eu ficava no noturno, né? E aí, naquele momento, meu marido falou assim, eu não casei para minha esposa chegar às 11 horas da noite em casa, porque realmente eu trabalhava até tarde. E aí, eu falei, realmente, eu acho que não está se encaixando na minha vida nesse momento. E acabei me desligando da Unesp em 2020. E pós-pandemia, já com a minha filha, pós-licença maternidade, eu retornei aos atendimentos e retornei para a universidade, para a Univap. E aí eu até tentei, falei, será que eu peço um desligamento temporário? Mas eu falei, não, vamos cortar aí um vínculo que eu preciso me dedicar à minha carreira como mãe, como esposa e também como dentista clínica, porque realmente naquele momento eu comecei a visualizar que aquilo tinha um retorno melhor na minha vida profissional, na minha qualidade de tempo. E aí, desde então, 2021, eu sigo com os meus cursos online, com as minhas mentorias, porque os alunos eles continuam me seguindo, então eu tenho bastante mentoria presencial dentro do meu consultório, que é ótimo. Oi? O caminho é esse. Que eu amo, né? É algo que assim que o aluno me procura, então é muito bom que é o aluno que está interessado, que quer fazer, que quer aprender. E mudei também meu conceito de endodontia, de tratamento, de como falar com o paciente, de como cobrar, de como realmente vender isso, tanto para o profissional, ou seja, o profissional indicador, tanto quanto para o paciente. E foi aí que eu lancei, inclusive, o curso Endodontia de Valor, que teve como intuito principal esse, falar, eu preciso ganhar mais por hora clínica. Eu preciso reverter financeiramente um valor que eu não ganhava dentro da universidade, ou seja, agora eu não tenho o salário da faculdade, eu não quero usar aquele tempo que eu estava na faculdade para estar no consultório, então eu preciso aumentar minha hora clínica. E como eu vou fazer isso? Então foi uma jornada de mudança realmente de pensamento, jornada de pensar um pouco além da técnica, e aí eu consegui hoje, né? Eu consigo reverter financeiramente um valor melhor trabalhando meio período por dia, né? Eu fico com as minhas meninas de manhã, cuido da minha casa, da minha família, e atendo e faço meus cursos todos nos períodos da tarde, né? No período que elas estão na escola, enfim. Sabe o que foi que você entendeu? O que você pratica, e eu pratico isso também, o seguinte conceito. Eu não sou para todo mundo. Você Exato. não é para todo mundo. Ponto final. Você sabe o que você entrega, eu sei o que eu entrego. Você tem menos intercorrências, eu tenho menos intercorrências. Nós estamos num ponto de carreira que nós podemos nos permitir isso. Autoridade suficiente, responsabilidade suficiente também, para se as coisas acontecerem na nossa mão, a gente vai até o final com o paciente. Isso porque é isso. Porque, assim, se a gente trabalha com pouco tempo, a gente não consegue entregar o mesmo tratamento. Isso é realidade, né? Ontem eu estava conversando com o professor Rodrigo Vivan, e aí eu comentei com ele, né? Eu falei para ele, olha, eu fiz uma postagem falando sobre um caso, ele acabou comentando, e eu acabei falando para ele, eu falei, olha, é complexo, porque hoje um aluno com pouco tempo de formado, ele às vezes se sente, e eu já passei por esse tipo de situação, amedrontado às vezes pelo paciente, que fala, não, eu quero que você faça em 1 hora, eu quero que você faça em sessão única, eu quero que... E depois que a gente passa o tempo, que a gente tem maturidade, é o que eu tento sempre falar para os meus alunos, gente, você é o profissional, você determina o plano de tratamento, você não é obrigado a atender nenhum tipo de paciente. Uma paciente, essa semana, chegou para mim e falou assim, eu quero fazer tudo hoje, porque se não for para fazer hoje, eu não quero. Eu falei, fique à vontade, eu não vou finalizar tudo hoje por causa disso, mas você fica à vontade, pode fazer com uma outra pessoa. Sim. Ela quis fazer lá, porque no momento que ela entendeu as razões pelas quais eu não ia fazer tudo num único dia, ela começou a falar, poxa, não, ela está cuidando de mim, ela está vendendo o quê? Uma saúde para mim, ela não está simplesmente vendendo um tratamento, né? Eu estou vendendo realmente uma questão de salvar dentes, que é a nossa função, né? Ou não é? Essa é a nossa função, salvar dentes, ou seja, trabalhar da melhor maneira possível, né? Então, essa mudança de mentalidade é muito importante para a gente também ter uma mudança de carreira, né? Uma mudança que eu falei, essa mudança. Primeiro a gente muda aqui, ó. Se Exato. a gente não mudar aqui. Se a gente não entende isso, se isso não entra na nossa cabeça, a gente não consegue nem sequer passar isso.
Nem Quer ser adianta diplomata, você não cobrar quer ser mais caro. Se você não mudar aqui, você nem mesmo vai acreditar que você consegue cobrar mais caro. Mas se Exatamente. você cobrar mais caro e você não souber vender, o paciente também não vai fechar. Não vai. Eu atendi uma paciente recentemente, foi muito engraçado. Ela falou: já passei por 3 pessoas que falaram que eu tenho que fazer canal, mas eu não entendi por que eu tenho que fazer esse canal. Aí eu comecei a explicar, juro, em 5 minutos ela falou: pode fazer o canal, agora eu entendi por que eu tenho que fazer. Pois é. É E isso. ela paga o que for. Exato, porque ela quer entender o porquê que está sendo realizado. O paciente hoje ele não aceita mais aquele negócio, tem que fazer, senta aí que eu vou fazer. Verdade. Não é. É outro perfil, né? A gente hoje tem muita Inclusive, informação. eu acho que você tem protocolo para isso. Por exemplo, minhas consultas não duram menos que 30 minutos. 30 minutos. Não dura menos que isso, porque eu vou envolvendo o paciente. Você deve fazer isso também. Sim. Eu vou educando, vou mostrando imagens, eu vou falando, eu sento, eu examino. Então, assim, eu envolvo bem o paciente claro, com a verdade, né? Me Sim. dedicando a ele, me dedicando ao dente dele, ao diagnóstico dele. Eu vou te falar bem a verdade, Flávia. É muito difícil o paciente não fechar. É É muito difícil. exatamente. E outra, é importante você criar essa conexão, porque eu falo assim, a endodontia, muitas vezes, você vai ver o paciente 2 vezes, um único encontro. Então, o paciente ele tem que ter empatia por você, ele tem que encontrar algum elo de conexão que ele fale, não, eu gostei, eu vou fazer, porque o Elisar Sim. realmente, né, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo, ele está realmente mostrando um tratamento diferenciado, e obviamente, hoje o paciente, dificilmente ele vai só em você, ele geralmente já foi em outras pessoas, até ele determinar que ele vai fazer com você. Até porque a gente está numa fase governamental e financeira que as pessoas não estão assim com dinheiro, né? O dinheiro está curto, parece que o dinheiro não roda tanto no país como rodava anteriormente. Então a pessoa não sai, é tanto e vai fazendo. Ela faz Sim. uma pesquisa de mercado, ela avalia as condições, ela avalia o tipo de situação. Então, se você não sabe se posicionar dessa maneira, se você não faz um tratamento, porque eu falo que isso é muito importante, mas você tem que fazer a técnica bem feita, né? Ou a técnica que é o arroz e feijão tem que ser, né? A descontaminação, a desinfecção é muito importante, obviamente. Muito. Mas você hoje não pode ser uma pessoa que pensa somente na técnica, você tem que pensar um pouco além da técnica, né? Flávio, eu tenho uma pergunta boa, hein? Essa você não estava esperando. Eu já te conheço desde o iDate, sabia? Sério? Eu já vi lá, o iDate ele dá uma demonstração, né? Ele dá uma degustação, né? Sim. E eu vi lá um dos seus vídeos, né? Aí eu queria te perguntar, tô curioso, como foi que você caiu no iDate? Como foi isso? Na verdade, foi uma excelente experiência. Inclusive, agora eu vou gravar outra aula para eles que eles me pediram de medicação sistêmica em endodontia. E realmente, assim, eu acho que a medicação sistêmica é uma realidade, tem casos muito bem indicados. Eu tenho esse hábito, inclusive, de quando necessário fazer essa medicação em consultório, então eu já deixo meu paciente totalmente medicado para Você que ele fala saia da analgesia preemptiva, né? Muito legal da isso, né? anestesia preemptiva, que é muito importante, e também no pós. Aquele paciente que está ali, eu já deixo o medicamento para ele ir embora, para ele não ter que ir correndo na farmácia comprar. Então, isso Um agostinho, qual é o teu protocolo, um bom protocolo de analgesia preemptiva? Ou seja, uma medicação antes, corticoide? geralmente ou dexametasona ou ibuprofeno, né? São os 2 medicamentos que a gente acaba atuando com maior frequência. Que A legal. dexametasona tem um efeito muito bom, né? A gente sabe aí, mas tem pacientes que, não quero usar nenhum tipo de corticoide e tudo mais, a gente acaba optando, de repente, às vezes, por um ibuprofeno, que também tem uma função muito boa. A gente tem que pensar sempre no tipo de anestésico que a gente utiliza também, né? Então, o anestésico também faz um pouco parte dessa analgesia, porque a gente falha muitas vezes por usar um anestésico equivocado para diferentes grupos dentários. E também outro ponto muito importante é a técnica, né, da anestesia. Técnica anestésica. A gente utiliza aqui na clínica o Morpheus há muitos anos, e é muito interessante porque os pacientes, assim, eles falam, mas você usou agulha? Mas eu não senti nada, mas já está anestesiado. Então é muito bacana, sabe? Porque o paciente, ele vem com medo, eu até brinco, né? Eu trabalho numa clínica multidisciplinar, a gente tem todos os equipamentos tecnológicos do mercado atualmente, até tomografia a gente tem lá dentro da clínica. Uau, E aí, parabéns. às vezes a gente está no atendimento, e aí o Márcio, que faz as avaliações iniciais, eu falo, Márcio, mas você mandou o paciente de cara para fazer canal. Manda para fazer uma limpeza. Ele, não, mas eu amo, porque é ali que eu fidelizo. Ele fala, nossa, se o canal foi assim, imagina o restante. Tipo, porque o paciente tem um medo de fazer o canal. Ele, não, eu fidelizo ali no canal. Eu já mando para você, porque eu já sei que o paciente vai ficar feliz com o tratamento e fala, nossa, se o canal foi assim, o resto vai ser mais tranquilo. Legal. Muito Então, é bom. algo muito importante. Mas Mas como foi, então, o iDente? Assim, quem te apresentou? Alguém te descobriu? Foi um na verdade, caça-talentos?
Eu sou muito amiga do Renato Mioto, Paulo, do Renatinho. Então, o Renatinho, assim, eu, quando estava na especialização, ele cursava mestrado, depois ele fez parte da minha banca de mestrado, de doutorado. Eu falo que ele, junto com a Márcia, sempre foram meus grandes mentores pessoais. Então, quando surgiu a oportunidade de gravar para o IDENTE, ele falou, Flávia, eu preciso de um professor para gravar uma aula de microbiologia aplicada em endodontia, e eu gostaria, porque toda a minha formação acadêmica, né, meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado, são todo ele em infecções endodônticas, atendimento clínico de pacientes em casos de necrose pulpar e também em casos de retratamento, utilizando diferentes medicações intracanais, diferentes substâncias químicas auxiliares. Então, eu tive que estudar muito em relação a esse tipo de protocolos. E aí ele falou, Flávia, ninguém melhor do que você para dar essa aula, virando um pouquinho para a aplicabilidade clínica, porque ele não queria que ficasse aquela aula engessada em parte teórica, sem a vivência clínica. Então, beleza, tem aquele tipo de bactéria, mas e aí? O que você faz na clínica para eliminar aquele tipo de bactéria mais persistente? Então, ele queria que tivesse essa vivência clínica de mocho, de consultório, e aí fiquei muito feliz. Na verdade, foi até inesperado, eu estava com um bebê recém-nascido, a Júlia tinha meses na época, e mesmo assim eu me organizei, montei a aula, fui, gravei, e aí recentemente agora eles me pediram para gravar de medicação sistêmica, uma aula direto ao ponto. Tem a aula de medicação sistêmica já no IDENTE, mas eles queriam que eu fizesse uma aula curta, de 40 minutos, direto ao ponto, de como fazer, assim, analgesia pré-emptiva, o pós-operatório do paciente, como que vai fazer a medicação sistêmica pós, e também todo esse acompanhamento desse paciente que realiza endodontia. Nossa, parabéns, Flávia. Você está, assim, um dos melhores exemplos que eu vi até hoje, assim, de uma transição. Na verdade, assim, você e a Bruna Casadei, assim, me mostraram como que se faz, assim, uma transição de carreira devagar e bem sucedida, com sucesso, né? De poder trabalhar menos, ganhar mais e continuar influenciando as pessoas. Mentorias, cursos online. Eu acho que o futuro é esse, as pessoas querem essas experiências. Eu acabei de lançar também um programa de mentoria, já tenho as minhas primeiras 3 mentoradas e eu acho que o caminho é esse. É maravilhoso. Fica aqui a dica para quem está nos ouvindo e assistindo até agora, o caminho é esse. São as mentorias, são cursos mais personalizados. E a questão da personalização, Elisara, é muito importante para que o aluno ele consiga exatamente o que ele procura. Então, por exemplo, agora acabei de mandar dois processos aí de mentoria para dois alunos que vieram atrás, né, procurando exatamente o que eles querem. Quais são as dificuldades que ele tem? O que ele espera? Qual que são as dificuldades? Quais são as dores que ele está tendo no dia a dia dele, que está fazendo com que ele não progrida, seja clinicamente, né? Porque duas mentorias agora que eu vou fazer são mentorias práticas. O que está fazendo com que ele não tenha sucesso, né? Um aluno meu de graduação mandou mensagem e falou, professora, eu nunca fiz na graduação e estou desesperado porque só me aparece ainda não tinha para fazer. Eu falei, nossa, eu te entendo porque era exatamente o perfil que eu tinha quando eu era recém-formada. Então é isso, né? A gente tem que se preparar tecnicamente, a gente tem que estudar, a gente tem que ter embasamento científico, a gente tem que dar tempo ao tempo para adquirir prática, porque a gente vai ter sim dificuldades, a gente vai ter sim situações que vão tirar nosso sono, mas são essas situações também que fazem com que a gente aprenda, com esse tipo de situação que a gente também melhora como profissional, conversando com pessoas com maior formação, com maior tempo de bom estudo que a gente cresce como profissional. Então, assim, até aproveitando o que você perguntou do IDENTE, estar, por exemplo, com o Renato, para mim, sempre foi um presente. Então, o Renato, ele sempre me mostrou além do que eu poderia pensar naquele momento ainda, sabe? Ele sempre sentou e falou, não, Flávia, vamos por isso, vamos por aquilo. Então, assim, isso é maravilhoso. Você ter pessoas, eu falo que ele é meu mentor por conta disso. O ambiente te muda, assim, o ambiente de pessoas melhores te muda, te transforma, não tem como. Sim. E aí você fala, poxa, você pode crescer, e todos podem, todos nós podemos, né? Todos temos oportunidade, mas a gente precisa realmente se dedicar, fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor dentro das situações que a gente tem. Então, hoje eu trabalho numa clínica popular, faça seu melhor na clínica popular. Né? Hoje eu tenho uma situação em que eu não tenho, não tenho magnificação, faça o que você puder sem ter magnificação.
Ah, hoje eu não tenho possibilidade de fazer uma mentoria especializada, mas eu tenho possibilidade de fazer um curso online, que eu tenho uma facilidade melhor financeira de pagar. Faça o curso online e deixa para fazer uma mentoria somente com um profissional, que acaba às vezes saindo mais caro, para um outro momento. Faça o seu melhor dentro das condições que você tem naquele momento, para cada vez que passa, você conseguir fazer, então, da melhor maneira possível, né? Cada vez você adquirir novos materiais, equipamentos e fazer realmente da melhor maneira possível. Senhoras e senhores, essa é a doutora Flávia Cardoso. Flávia, olha, nem parece, já passaram-se 1 hora e 5 minutos praticamente. Passamos o tempo. Maravilhoso, você nos brindou com um belíssimo MBA. Eu gosto, assim, eu gosto de falar isso, assim, dessas entrevistas transformadoras. Você nos deu um MBA agora de posicionamento estratégico, de transição de carreira, de planejamento, de organização, de rotina. Queria te agradecer muito. Mas antes, o momento mais legal é o final das entrevistas, porque eu provoco com algumas reflexões, com algumas perguntas muito legais. A primeira, certo? Se eu pudesse colocar na tua frente um espelho mágico, se isso existisse, se isso fosse possível, e nesse espelho você enxerga o reflexo da Flávia de 2003, e você pode conversar com o reflexo da Flávia de 2003. Você sentiria orgulho dessa Flávia? Dessa conversa com o teu reflexo de 2003, a garotinha, a moça jovem lá de 2003? O que você falaria para ela? Eu teria orgulho da Flávia de 2003 e eu falaria: calma, tenha tempo, se dedique, faça o seu melhor, que você vai alcançar o que você espera. Eu teria orgulho. Muito bom. Mais uma. Qual é o trajeto mais longo que você já... Na verdade, mais duas. Qual é o trajeto mais longo que você já fez de carro no estado de São Paulo? Assim, que você pegou o teu carro para viajar. Ah, não fiz muitos, não. Eu acho que foi durante o meu mestrado, eu ia muito para a Unicamp, né? Eu fiz a minha parte prática, eu fiz com a Brenda lá na Unicamp. Quantas horas dava isso? 5 5 horas? horas. Ótimo. Imagina a situação hipotética que você dá uma carona para um recém-formado. E aí o recém-formado logo te reconhece, meu Deus, você é a Flávia Cardoso do Idente e tal, bem-sucedida. E ele tem a chance de, nessas 5 horas de carona, de ter uma mentoria com você. O que você aconselharia para esse recém-formado? Se essa viagem não fosse fictícia, fosse real? Eu aconselharia uma série de coisas, né? A principal é mudar a postura da graduação, principalmente se você ainda estivesse na graduação, mudar a postura dentro dentro da graduação, porque eu vejo hoje, obviamente, tem muito pouca idade, né? Os recém-formados têm muito pouca idade, então eles não têm esse pensamento profissional de atender o paciente, por exemplo, na graduação, de maneira mais profissional possível. Então, tanto na parte de postura, de vestimenta, de material, de limpeza, de ter um instrumental correto. Eu sempre falo para os meus alunos assim: vocês têm dificuldade porque vocês não usam os equipamentos corretos. Então, você pede um espelho de primeiro plano, não tem um espelho de primeiro plano. Você pede uma régua milimetrada, não tem. Você pede uma régua calibradora, não tá lá na esterilização. Então, seja organizado, se organize para o que você quer fazer como profissional, escolha as pessoas que vão ser seus mentores de vida profissional. Muito bom isso aí. Estude. Não, mas eu não tenho dinheiro. Tá aí a internet mostrando para a gente várias possibilidades dentro do Instagram, vários artigos científicos disponíveis para que a gente tenha acesso direto. Então, leia artigos científicos, porque a ciência tem muito a nos ensinar no nosso dia a dia. Através da ciência que a gente realmente nos vendemos como profissional. Então, é através dela que a gente mostra realmente o porquê que acontece uma coisa, o porquê que a gente salva dentes, o porquê a gente tem resultados diferentes de outros profissionais. E, principalmente, treine técnica e cuide de toda a parte organizacional, né? Ou seja, pense aonde você quer chegar e trilhe o seu caminho aos poucos para onde você quer chegar. Não crie metas muito intensas, porque a frustração vem. O degrau tem que ser subido lentamente e não simplesmente chegar e falar: olha, eu quero chegar no topo, mas eu não quero passar pelas dificuldades que a vida tem a nos ensinar. Então, tem que subir cada degrau lentamente e dar tempo ao tempo.
Eu lembro quando recém-formada, um professor, que foi o nome de turma da minha sala, que eu inclusive encontrei ele ontem, ele falou assim, é com uns 10 anos de formado que a gente começa a ser um bom profissional. E eu, como recém-formado, falei, 10 anos, imagina. Com 10 anos de formado que você começa a ganhar realmente bem. Eu imagino 10 anos. E depois que passou o tempo, eu percebi que é exatamente isso. A gente demora um tempo para ter amadurecimento profissional, a gente demora um tempo para conseguir ter um retorno financeiro, a gente demora um tempo para se organizar na nossa vida e escolher o nosso melhor caminho, né? Então, eu acho que isso é o principal. A gente criar metas possíveis de serem alcançadas, subir degrau a degrau, ter mentores que realmente nos guiem na nossa vida profissional e sempre andar com pessoas que estejam, sim, acima da gente. Eu quero ser como o Elisário, eu quero ser como a Bruna, eu quero ser como a Flávia, como tantos profissionais que a gente tem no mercado. Eu acho isso muito saudável. Essa comparação é saudável. Isso daí. Isso daí. Se compare, mas sem querer ser aquela pessoa e falar, poxa, a Flávia tá ali hoje, o Elisário tá ali. Eu achei muito bacana. Os resultados dela. Tá vendo o resultado? E como que você chegou até lá? Eu tô contando aqui, o meu demorei 17 anos. E quando eu cheguei lá no final, eu falei, poxa, não é isso que eu quero mais. Vou ter que mudar. E mudar não é fácil. É uma série de desafios até você tomar a decisão e falar, eu vou ter coragem de fazer isso. Eu vou ter coragem de mudar. Minha vida estava super estável, financeiramente, nas universidades, eu dava curso de especialização na Mandic também, eu esqueci de falar, a turma do Gabriel Rocha, até dou ainda junto com a Bruna, a Bruna comentou, inclusive, no podcast dela. Comentou. Eu deixei de ir presencialmente, porque em São Paulo tenho filhas pequenas, então fica um pouco mais difícil para mim nesse momento, né? Mas você precisa saber o tempo de mudar, né? O trabalho em consultório, em clínica popular, para aquele recém-formado, faz parte, é importante. Porque imagina você pegar hoje, Elisário, o seu nível de paciente com você recém-formado. Você saberia lidar com esse tipo de paciente? Olha, extremamente arriscado, hein? Você saberia conversar com esse tipo de paciente? Você saberia fazer um acesso sem deixar teto? Você saberia fazer uma desinfecção do sistema de canais radiculares? É o que você falou, instrumentação a gente faz em 5 minutos, mas você saberia realmente realizar uma descontaminação do sistema que levasse a um sucesso? Então, tudo isso são degraus e que a gente precisa passar, né? Muito bom. Flávia, e agora a última, sim, eu acho uma das mais legais. Se existisse um filme da sua vida, Flávia, qual a cena que você gostaria de ver uma última vez? Não entendi sua pergunta. Se existisse um filme da sua vida, qual cena você gostaria de viver uma última vez desse filme? Você gostaria de voltar para viver? Profissionalmente? De tudo, da tua vida mesmo, da tua vida. Com certeza, assim, que eu sinto saudade, você diz, né? Você quer viver mais uma vez essa cena? Com certeza, meus momentos em família, quando ainda tinha minha família completa, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Durante a doença do meu pai, a gente morou numa chácara que a gente tinha, e todo final de tarde a gente sentava numa pedra que tinha grande. Eu lembro disso pequena. Sentava meu pai, minha mãe, nós três, os 2 cachorros, e a gente ficava ali papeando, conversando e vendo o pôr do sol. Ainda muito nova, não sabia de tudo que eu ia viver, não sabia que eu mudaria de cidade, eu não saberia que eu faria odontologia, eu não sabia que teria contas para pagar, eu não saberia o que era ser mãe até ser mãe, né? A gente só dá valor para nossa mãe no momento que a gente se torna mãe. E era um momento assim que simplesmente eu não pensava em nada, e que eram maravilhosos, e que a gente, de repente, naquela idade também não dá o valor que era merecido, né? Então, com certeza... Agora cabe a nós viver isso com os nossos filhos, né? Dar a eles essas memórias, né? Exatamente. Por isso que eu falo que o tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? O tempo de qualidade é olhar e falar, nossa, nossos filhos estão crescendo e eu quero vivenciar cada momentinho com eles. Isso. Né? Meus amigos, que entrevista foi essa? 1h15 aqui praticamente, contando com a introdução. Flávia, não tenho palavras, assim, fiquei extremamente feliz, assim, lisonjeado mesmo. Você deu uma das entrevistas mais brilhantes, assim, um MBA, não estou exagerando, tá?
Você realmente eternizou um pouco da tua história. Nós nem sempre estaremos aqui, mas esse podcast vai estar, porque a internet vai continuar até o final dos tempos. Então, alguém em algum lugar do mundo, do Brasil, vai cair nesse episódio 44 e vai ser transformado pelo que você ensinou, pela tua experiência, pelos resultados que você expôs aqui. Então, muito obrigado. Realmente estou coração cheio aqui, muito feliz por você ter vindo aqui à nossa casa, aqui, ao nosso podcast, eternizar a tua história. A palavra está contigo, se você quiser encerrar, dirigir a palavra a alguém, agradecer, fica à vontade. Eu quero agradecer a você, Elisário, pela oportunidade, novamente te parabenizar, porque realmente, assim, tanto os podcasts como os Endodontia Talks presenciais são, assim, maravilhosos. É realmente uma mudança de conceito, de curso, a odontologia, principalmente a endodontia, merecia esse tipo de evento, esse tipo de fundamento, esse tipo de comunidade, porque realmente a gente precisa mostrar valor à nossa especialidade. E o que eu vejo no nosso dia a dia é que nós, como endodontistas, muitas vezes nós mesmos nos diminuímos profissionalmente, como se a nossa especialidade não fosse tudo aquilo como é a prótese, como é a reabilitação, hoje como é a harmonização. E, na verdade, nossa principal função é salvar dentes, que é a função mais importante da odontologia, né? Então, de verdade, eu fico muito feliz com o seu posicionamento, com o seu curso, com a sua comunidade, porque realmente elevou a endodontia num outro nível e a gente realmente se empoderou. Não, a endodontia tem o seu valor e ela está sendo mostrada através de todas essas entrevistas, de todos os congressos, de todas a comunidade Endodontia Talks que você tem presidido de maneira perfeita. Muito obrigado, Flávia. E lembrando para vocês, né, aproveitando o gancho que a Flávia falou, lembro que na descrição deste episódio está o link promocional para você se inscrever nas últimas vagas do Endodontia Talks Mulheres, 8 e 9 de novembro. Vai ser na casa da Flávia, vai ser na grande cidade de São Paulo, no Hotel Holiday Park Embi. Não perca. E também na descrição desse episódio, você vai rolar a tela do seu celular, você vai achar também o perfil de Instagram da doutora Flávia. Se por algum motivo catastrófico você ainda não a segue, você vai segui-la hoje. Você vai seguir, o perfil dela é aberto, você vai segui-la, acompanhar o trabalho que ela faz, de repente até tornar-se aluno dela. Você acabou de ver que a mulher é uma sumidade, tem resultado em várias áreas da vida, então ela pode sim. Quem tem resultado pode dar mentoria. Simples assim. Então ela tem um programa de mentoria. Com certeza você pode trocar uma ideia com ela no direct do Instagram, que ela vai te dar toda a atenção possível. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por vocês terem estado até aqui. Eu dependo, o Endodontia Talks depende de vocês, dos nossos seguidores, dos nossos fãs. Compartilhem os episódios, compartilhem a comunidade, as boas novas que estão vindo por aí, o congresso do Endodontia Talks Mulheres. Eu aguardo vocês sempre, todas as semanas. Flávia, um beijo para você, um abraço. Espero poder tirar essa amizade, esse encontro da internet e colocá-lo na vida real, para a gente tomar o nosso cafezinho aí juntos. Com certeza. Né? E é isso. Um abraço para todos e até o próximo episódio do Endodontia Talks. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.